Portanto, encerrado aqui a parte relativa aos procedimentos especiais, na tela aqui comigo, vamos agora, nesse momento, falar sobre execução, né? Sobre execução. E aqui, da mesma forma, eu trago duas questõezinhas para que nós possamos analisar agora. Vejam, no tocante à execução e ao cumprimento de sentença, assinale a opção correta. Vejam lá. Havendo desistência da execução do credor, ou seja, o credor abriu mão, a extinção dos embargos que versem apenas sobre questões processuais independe da concordância da embargante. Está aí. Nesse caso, os embargos eles se subordinam ao processo de execução. Isso vem disciplinado no 775, gabarito nesse caso fala diretamente disso, letra A, ok? Legal. Letra B. Vamos agora identificar o erro das demais alternativas. Transitada e julgada a sentença que condena ao pagamento de determinada quantia, o devedor deverá cumpri-la em até 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o montante da condenação. Vejam, pessoal, o cara vai ser intimado para pagar no prazo de 10 dias e, não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários. Então, nós temos a multa mais os 10% de honorários. Então, aqui nesse caso, nós temos uma assertiva incorreta. Um item incorreto. C. A C diz o seguinte: a sentença arbitral constitui título executivo extrajudicial? Não. Sentença arbitral constitui título judicial. Aqui, pessoal, artigo 515 do NCPC, ele é fundamental para o processo de execução. Por quê, pessoal? Qual que é a ideia aqui, né? Qual que é a ideia aqui que nós temos? Toda vez que nós falarmos de processo de execução, nós estamos falando, na verdade, da execução de esses títulos que constam lá do artigo 515, dos denominados títulos executivos extrajudiciais. Porque se for um título executivo judicial, nós temos o quê? Nós temos simplesmente o cumprimento de sentença. O juiz, ele cumpre a sentença diretamente a partir do momento em que ela transita em julgado. Você estuda isso lá no procedimento comum. O artigo 515 traz as espécies de títulos executivos extrajudiciais, por intermédio do qual a parte já vai direto à execução, já vai para os meios executórios sem necessidade de tramitar um processo de conhecimento, uma fase de cognição. Por quê? Porque já há uma certeza, já há uma maior certeza, uma certa previsibilidade quanto àquele título que constar lá. No caso, né, da sentença arbitral, cuidado, sentença arbitral é título executivo judicial. Então, cumprimento de sentença não é processo de execução. Letra D, né? Para a oposição dos embargos à execução fundada em título extrajudicial, o devedor deverá tornar seguro o juízo mediante penhora, depósito ou caução. Pessoal, não deverá, tá? Independe de penhora, depósito ou caução. Artigo 914 dispensa diretamente. Só não tem a suspensão daí, né? 914 do NCPC. Ok. E por fim, os embargos opostos pelo devedor à execução fundada em título extrajudicial, em regra, efeito suspensivo, tem em regra efeito suspensivo, cabendo ao julgador, em caso de requerimento da parte, fundamentar a decisão que lhes afastar o efeito. Vejam só, com base no artigo 919, parágrafo 1º do NCPC, né? Com base no artigo 919, parágrafo 1º do NCPC, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para que haja concessão de tutela provisória. Então, notem que quando ela fala que eles têm em regra efeito suspensivo, a questão peca. Perfeito, pessoal? Show de bola? Ok. Portanto, a letra E está incorreta. E agora sim, mais uma assertivazinha que caiu em 2015 no concurso da Telebrás. Vejamos lá. Nós temos uma situação hipotética e algo para ser julgado. Vejamos. Rogério ajuizou uma ação de execução por quantia certa em face de uma empresa Silva e Silva. Garantido o juízo pela penhora, a empresa executada apresentou o quê? Os embargos à execução.
por intermédio do qual suscitou a prescrição e requereu a concessão de efeito suspensivo a esses embargos. Nós vamos de verificar quando que nós temos a concessão desse efeito suspensivo, não é mesmo? Vamos lá. Já que a execução se apresentava lesiva. Nesse caso, o juiz poderá conceder efeito suspensivo requerido pelo embargante, mas poderá permitir a efetivação dos atos de penhora e de avaliação. E vejam, por que nesse caso nós teremos o efeito suspensivo? Porque há garantia, pessoal, né? Porque há garantia, porque notem que há garantia. E daí o artigo 919, ao qual nós referimos, ele fala lá nos parágrafos 1º e depois lá embaixo no parágrafo 5º, que é possível a concessão de efeito suspensivo, desde que haja caução, procedendo-se até a penhora e avaliação, e depois a gente aguarda. Para a própria extromissão do direito, nós vamos aguardar o término da execução, perfeito? Dessa forma, nós concluímos aqui a parte relativa à execução e nós vamos ficando por aqui nesta aula, tá bem, pessoal?